O programa Espírita Conversando sobre Você, Quem Somos Nós, com Guaraci Silveira de Minas Gerais, na Web Rádio Estação da Luz, é um desses programas que você não pode perder. Mas antes de falarmos do programa e rodarmos o programa para você, nós convidamos a prestar atenção. A nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso, reunimos aqui o acervo que atenda a todas as suas necessidades. Pesquisas, estudo, lazer. Aqui você vai encontrar aquele acervo que se adequa naturalmente às suas necessidades. Mas lembramos, não tem fim lucrativo. Qual é o objetivo? Divulgar a doutrina espírita e divulgar esses trabalhos que são veiculados pelas web rádios Estação da Luz aqui de Natal e web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Convidamos você para mais esse programa. Programa Espírita Conversando sobre Você. Quem somos nós, com Guaraci Silveira de Juiz de Fora, Minas Gerais, na web rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. E é um momento ímpar aqui para a nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Porque quem está aí do meu lado, como todo mundo pode ver, é o meu irmão e amigo Guaraci Silveira, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mais outro bom mineiro aqui conosco na rádio, que a partir de agora, toda sexta-feira, 10h10, temos um compromisso com o Guaraci no seu programa Conversando sobre Você, sobre eu, sobre ele. E aí eu quero agradecer e dar as boas-vindas de toda a equipe da Web Rádio, por você que faz hoje parte da nossa família aqui da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal. Muito obrigado, Deus que lhe pague e lhe cubra de bênção, e que você tenha a intuição dos bons espíritos para começar hoje com maravilhas trazendo para nós. Muito obrigado, meu amigo. Muito bom dia, meu amigo Guaraci. Que maravilha você estar aqui com a gente. Valeu, meu querido. Bom dia, Tavares. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Com certeza, toda vez que um canal se abre para a comunicação da proposta espiritual, da proposta espírita para o mundo, nós temos aí uma alegria grande de poder participar desse projeto, que é um projeto de implantação do reino de Deus aqui no plano físico. Nós estamos nesse momento de transição, e tudo que a gente puder conversar sobre nós mesmos, sobre as nossas propostas individuais, isso nos dá uma alegria, né, e um compromisso, né, Tavares, com a própria comunidade, tanto encarnada quanto desencarnada, porque os nossos irmãos desencarnados também participam desses ensinamentos, dessas conversas. Então, olha, eu estou muito feliz
de estar aqui com vocês, né, na nossa Rádio Estação da Luz, aí de Natal, né, que é um estado magnífico, lindo, maravilhoso, né? E vamos, então, né, para o nosso trabalho, que a gente possa ser útil. Já de antemão, eu digo para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que você pode interagir conosco. Com certeza, a sua interação vai vivificar esse programa, esse encontro. Provavelmente, né, e futuramente, nós vamos trazer aqui alguns convidados que vão conversar conosco, pessoas que têm, né, uma vivência, uma experiência para complementar aquele trabalho que a gente pretende fazer. Não é, Tavares? Muito bem, meu amigo. E aí nós temos, no caso, você queira interagir, fazendo alguma pergunta, alguma solicitação, alguma orientação, nós temos o próprio Facebook e YouTube da rádio, você pode participar, e tem o WhatsApp, 849-8185-3100, ou 84, que é o código aqui de Natal, Rio Grande do Norte, 988-17-5598. Você pode fazer a sua pergunta, pode digitar ou mesmo de voz para a gente. Uma outra coisa também, meu amigo, que eu quero falar antes de eu sair, já passar para você trazer toda a sua verba de conhecimento, é que além da Web Rádio Estação da Luz, que transmite pelo Face e pelo YouTube, nós temos como parceiras permanente, nós temos hoje 45 programas ao vivo aqui pela Web Rádio, semanalmente. E a Coromandel Espírita, aí de Minas Gerais, aí perto de você, do amigo Hernande, retransmite essa nossa programação. A Rede Doutrina de Espiritismo do Brasil, da nossa irmã a Andréia, lá do Rio de Janeiro, também transmite. Nossa querida Lia, de Maceió, Alagoas, da Rádio Deus Conosco, também é parceira nossa. E também o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, aqui do Alto do Rodrigues, aqui no Alto Oeste aqui do estado, do nosso querido irmão Emanuel, também transmite essa nossa programação. Além da parceria com a Rádio Rio de Janeiro AM 1450 anos, divulgando o Espiritismo e o Evangelho, lá do Rio de Janeiro, que é parceira nossa em algumas possibilidades. Então, eu passo o programa para você, Deus lhe ilumine e traga a sua verba para o meu conhecimento. Mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem somos nós? Quem somos nós, né, Tavares? Essa é a grande questão, né? Olha, não tão longe assim, eu estava lendo uma matéria, né, do Steve Hawking, já desencarnado, e aí ele estava conversando com os filósofos, sabe? Então, os filósofos estavam querendo entrar ali na área científica, né, da qual ele era um mestre, e aí eles perguntaram, estavam querendo falar sobre questões, né, da ciência, da física quântica, das questões que o Steven trabalhava, principalmente questão de espaço-tempo, universo, enfim. E aí o Steven falou assim para eles, olha, filósofos, tentem vocês responder a questão magna da humanidade e que até agora está sem resposta. Então, qual é essa questão? E Steve coloca, quem somos nós? Era a pergunta que Steve Hawking, o grande cientista, né, ele tinha uma doença chamada ELA, que era degenerativa, e ele vivia, né, numa cadeira de rodas e já não falava mais, a comunicação dele era pelo computador. Então, a pergunta de um grande cientista do século passado, né, quem somos nós? Essa é a grande pergunta. Houve um grupo de pessoas que, mais ou menos em 2005, eles lançaram um livro, né, chamado assim, Quem Somos Nós? Eram cineastas, eram físicos, pesquisadores, né? William Hartnett, por exemplo, a Beth Chase e o Mark Vicente, eles queriam saber quem somos nós. Quem somos nós? Então, dentro dessa pergunta é que nós vamos basear o nosso estudo, o nosso programa de hoje. Eu conto com a sua interação, você pode conversar conosco, fazendo suas perguntas, né, e agregando, né, trabalhos, valores também ao nosso programa. Então, eu vou colocar para vocês um questionamento do cientista, né, daquele que estava em busca dessa resposta. Então, ele diz assim, eu descobri que fico particularmente estimulado ao perceber de repente que não tenho a resposta para alguma coisa. É como chegar à beira de um precipício em minha mente.
nesse espaço do nada ou do não saber, tem um sentimento intenso de expectativa. A razão da excitação é ter chegado ao limite do que sei e perceber que muito em breve surgirá na minha cabeça um entendimento espantoso que não existe dentro de mim no instante anterior. Então virá um imenso aprendi recentemente que um estimula os centros de prazer do cérebro. Então, evidentemente, eu sou viciado nessa sensação. Então, o que Mark coloca aqui é que nós estamos sempre na busca de algo diferente, de algo novo, de algo que estimule o nosso cérebro. Quando os neurocientistas trabalham essa questão de neurônios, de sinapses e de formação de redes neurais, que provavelmente formarão cadeias da memória, então ele vai dizer o seguinte, que o nosso cérebro, ele normalmente ele é escuro. Normalmente, nas nossas ações diárias, ele é escuro. Ele só ilumina quando a gente fala, ou seja, entendi alguma coisa. Ou uma coisa nova surgiu dentro dos meus conceitos e dentro das minhas apropriações de conhecimento e, possivelmente, de valores. Então, esse momento mágico do, isso, entendi isso. Isso é dessa maneira. Aí o cérebro ilumina. E quando o cérebro ilumina, ele vai criar redes neurais novas, que vão colocar, né, dentro ali do complexo neural. Vejam vocês, que coisa interessante. Nós temos em torno de 400 bilhões de bytes em nosso cérebro. E nós utilizamos apenas 2.000 bytes. Há uma diferença muito grande. Há uma necessidade muito grande de sempre apropriarmos coisas novas, coisas que tragam para nós algo de diferente. Nós, certa feita, conversando esse assunto com um grupo de pessoas, então eles me pediram, fala para a gente uma coisa prática disso. Eu falei, olha, uma coisa bem simples. A pessoa está acostumada a ir ao supermercado, um mercado, fazer suas compras. E ele vai sempre naquele mercado, ele já conhece onde ficam as gôndolas, né, onde ficam os produtos, então ele já vai direto, vai naqueles corredores e já vai achando tudo que ele quer. Então, o cérebro não ilumina, porque ele já acha tudo. Eu quero fruta, eu vou na seção de hortifruti, eu quero material de limpeza, né, enfim, está tudo guardadinho no cérebro, ele te encaminha para aqueles locais. Aí o que acontece? Muda de mercado, aquele que você não conhece, que você não tem hábito de ir. Aí você vai ver tudo novo, você vai ter que procurar, vai ter que pesquisar, vai ter que achar, aí você está iluminando o seu cérebro. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que nós criamos novas sinapses e novas redes, nós ampliamos o campo do saber. E, para questões muito complexas, se nós tivermos um acanhado conhecimento, pode ser de imediato, de respostas imediatas, ou de respostas mnemônicas, então isso tudo vai ser muito mais difícil. Então, questões complexas. Quem somos nós? Bom, é evidente que o homem ele tem um conjunto muito grande de crenças. E foi isso que o fez homem. Quando nós saímos lá daquele passado do primitivismo, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, nós tínhamos uma percepção muito acanhada, né, das coisas que o mundo me oferecia. Então, eu não sabia ainda manufaturar quase nada. Então, eu venho desse passado bem acanhado. Depois eu fui melhorando aqui, melhorando ali, mas observe-se que de 2,5 milhões de anos para cá, até hoje, o tempo é muito pouco, se contando que nós somos seres imortais. Então, se nós somos seres imortais e o reino de Deus está dentro de nós, como nos disse o Mestre Jesus, então nós temos o infinito para conquistar o reino que está dentro de nós. E esse reino começa a ser conquistado em parcelas, como diz Emmanuel, né? Em pequenas e pequenas coisas.
Olha, se eu tenho o conhecimento mnemônico, se eu tenho o conhecimento de superfície ainda um pouco limitado, então, dentro das minhas crenças que me sustentaram na minha vida, como Freud coloca, né? Os totens, os tabus, isso tudo foi utilizado para sustentar o espírito naqueles primeiros momentos. É como aquele bebê que nasce, ele fica pegando na tua mão, ele fica pegando brinquedos para se sustentar em alguma coisa concreta. Então, os totens e os tabus, muito embora sejam abstratos, mas se tornavam concretos dentro da mentalidade primitiva. Então, eu tenho um totem, eu tenho uma divindade, uma representação da divindade que me sustenta. E aí cada tribo, né, cada cultura, criava essa sustentação de divindade. Agora, se eu tenho os tabus, né, que são os ensinamentos tribais, olha, isso tem que ser desse jeito, porque se não for assim, você vai perder a sua proteção aqui. Então, eram as regras, eram os tabus. E nós viemos trabalhando de regras, de totens e tabus, por muito tempo. Isso provavelmente foi dando uma mexida mais assim acelerada já no final do Neandertal, há cerca de 150 mil anos atrás, que é um tempo mínimo. Aí chegou o Homo sapiens. O Homo sapiens ele faz uma coisa que é uma ruptura desse passado histórico primitivo, que é quando ele entende que aquela caverna que ele usava como habitação, ele pode levar aquela caverna para onde ele quiser. Ele não precisa ficar preso naquele local, preso àquela caverna, que às vezes ele não saía porque não sabia se encontrar outra caverna. Então ele ficava preso ali às intempéries, sujeito às intempéries do clima e também das escassez de alimentos. E aí o que ele fez? O Homo sapiens chega e fala assim, peraí, vocês estão fazendo tudo errado. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Aí que ele fez lá, ele pegou algum material, né, capim, bambus, enfim, alguma coisa dessa, e criou uma tenda. E falou, tá vendo? Isso aqui é uma caverna, só que é uma caverna livre, que você pode levar para onde você quiser ou fazer outra lá igual. Não precisa mais ficar preso aqui. Então, nesse momento que nós saímos da caverna para sermos nômades, nós começamos a ampliar o nosso ângulo de visão. Começamos a ver coisas diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes, e aí começamos a fazer uma interação onde a mente começa a se expandir, onde as conexões neurais começam a se multiplicar e eu passo a me apropriar de valores básicos para aprender mineralogia, para aprender a roda, os processos da roda, para aprender os processos da escrita, para aprender toda aquela questão da cidade-estado, para aprender a questão das leis. Então, isso tudo foi gradativo. Ou seja, para a gente apropriar de um grande conhecimento, como a humanidade apropriou depois, né, a partir da ciência, da tecnologia, para chegar aos dias atuais, nós fomos dando esses passos pequenos. O importante é a gente entender aqui que nem sempre todos deram esses passos. Uma turma deu o passo, chegou na ciência e na tecnologia. A outra turma ainda estão presos a conceitos e crenças passados. Então, tem essas dificuldades. Quando você coloca uma informação que ela é de nível universalista, ela não chega quase na totalidade para todos. Por quê? Porque cada um vai adquirir essa informação a partir do conhecimento, da base de conhecimento que ele tem. Tanto desse conhecimento do inconsciente, quanto das memórias. E aí, o que acontece? As grandes questões da humanidade ficam difíceis de serem respondidas. Uma delas... Oi, Sandra, um abraço, amiga. Uma delas é essa questão do quem somos nós. Quem somos nós? É a grande pergunta. Olha, essa pergunta ela veio rolando aí na história da humanidade por muito tempo. Por muito tempo. Quando nós chegamos aí na fase das guerras, né, as grandes guerras, os grandes exércitos, o exército persa, o exército dos assírios, o exército
de Gengis Khan, o exército romano, o exército de Alexandre. Aí você pergunta, mas para que isso? Para que tanto exército assim? Esses exércitos tinham como resultado as matanças, as desapropriações, né? Aquelas coisas difíceis em que milhares de corpos ficavam expostos, que não havia sepultamento, não tinha aquilo, e ficavam expostos às aves de rapina, aquela decomposição natural. Olha, era muito difícil. Então, para que o exército? Por que nós tivemos que passar por isso? Vamos pegar lá no Totem e no Tabu. A gente tinha as regras de tribo. A gente tinha os deuses que nos sustentavam psicologicamente. Mas agora eu precisava sair para as minhas conquistas. E dentro dessas minhas conquistas, eu precisava de duas coisas básicas para que eu me formasse num pesquisador excelente, que é a hierarquia e a disciplina. Se nós não tivermos isso conosco, provavelmente nós teremos imensas dificuldades para entender a razão da vida, a razão disso, a razão daquilo. Os exércitos nos ensinaram isso. Disciplina e hierarquia. Os grandes estrategistas militares, que hoje se estuda aí pelos canais, né, das informações, das bibliotecas, as estratégias que eles utilizavam eram interessantes no sentido de ser uma estratégia de vitória. Então, você não se lançava, né, assim, de qualquer maneira, no campo de batalha. Você tinha estratégias. E aquilo disciplinava a mente. Então, a razão das guerras, segundo quando a gente estuda isso na história, ela está muito ligada a isso. Teve uma história, tem um caso muito interessante que aconteceu às portas da cidade de Jerusalém, que foi na Terceira Cruzada, né? Então, a Jerusalém já estava arrasada, não tinha mais como defender a cidade. E o exército de Saladino, que era o exército muçulmano, árabe, ele estava chegando, ele ia invadir a cidade. E não tinha como deter a invasão do Saladino, do líder dos árabes. E aí, o que acontece? Dentre aqueles vencidos de Jerusalém, surge um rapaz. Ele assume a liderança daquela situação de Jerusalém. O que ele faz? Ele pensa, olha, não temos como vencê-los. Não temos. Então, nós temos que fazer um acordo. E, sem querer, né, ou sabendo ou não, aquele moço estava usando a estratégia oferecida por Jesus. Então, Jesus disse assim, quando você tem um exército de 10 mil pessoas, e o exército que vem de lá tem 20 mil, você sabe que não vai ganhar. Você sabe disso. Então, o que você faz? Você faz um acordo. A melhor coisa é você fazer um acordo. Aquele jovem de Jerusalém, sabendo ou não, se era cristão ou não, mas fez isso. Ele chega ali na porta, sai da cidade e está o exército para invadir Jerusalém, então ele chama para o Saladino. E Saladino, então, vem, os dois se encontram, e o líder de Jerusalém falou para Saladino, olha, não temos condições de vencê-los, não existe essa possibilidade. Isso está morto. Vocês vão invadir, sim, vocês vão tomar a cidade. Eu só peço uma coisa, salve as crianças, as mulheres e os idosos. Sejam compassivos para com eles. Então, a cidade vai ser de vocês. Mas sejam compassivos. Ou seja, ele propôs aquele acordo que Jesus falou lá na parábola, se não me engano, parábola da torre. E aí, Saladino, então, vai conversar com o seu exército. O rapaz voltaria para Jerusalém, explicaria o que foi feito o acordo, e Saladino ia propor o acordo para o exército. Só que quando os dois se distanciam, né? Aí o rapaz lá de Jerusalém, ele vira e grita a Saladino. Saladino! Aí o Saladino volta e fala, o que foi? Por quê? Olha que pergunta linda dele. Por quê? Para que vocês têm que fazer isso? Por que não nos deixam em paz? Para que tem que ter guerra?
Para que tem que ter todo esse rescaldo que vai acontecer, toda essa apropriação indébita? Por que não nos deixa em paz? Então, naquela simples pergunta do moço de Jerusalém, o judeu, ele pergunta por quê? A Saladino dá uma resposta para ele, minha gente, que é para a gente analisar muito, muito, muito. Então, Saladino diz assim, olha, não é por mim, é por eles. Ou seja, Saladino diz, eu entendo que isso não é necessário. Eu entendo que nós podemos manter um nível de paz para descobrirmos, afinal, quem somos nós. Descobrimos juntos isso. Mas eles não entendem isso ainda. Na mente deles está o avanço, a apropriação, né? Empoderar-se daquilo na qual é o objeto de buscas deles. Então, essa coisa do quem somos nós, para ser entendida com bastante propriedade, ela tem que ter, né, algo assim de mais conceitual, né? Certa feita, nós estávamos assistindo. A gente pode falar alguma coisa que vocês quiserem, a gente está aqui conversando juntos, o programa é de todos nós, né? Mas certa feita, nós estávamos assistindo um debate na Universidade de Oxford, lá da Inglaterra. Esse debate, naturalmente, foi pela internet, né? Ainda não estava nesse uso muito grande da internet como está hoje, das lives, né? Não tinha isso muito, mas já tinha alguma coisa. Então, era um local, um auditório, que ele era circular e ia subindo. Então, os alunos se distribuíam ali, em mesas, né, em carteiras, enfim. E lá embaixo ficava o mestre. Olha que interessante, olha o quadro. Então, o mestre ficava lá embaixo como se fosse um circo, né? Então, as pessoas ficavam nas arquibancadas, só que é uma coisa de alto nível, e o professor lá embaixo. Então, ele propunha uma questão. A questão era, o que é isso, por exemplo? E aqueles alunos, então, debatiam entre eles, naquelas bancadas que eles criavam lá. Então, uns debatiam para entender o que era a questão proposta pelo professor. Então, vamos nos sentir em Oxford agora. Nós somos, né, alunos, estamos na arquibancada, ou nas bancadas, né, daqueles andares, e lá embaixo está alguém. Pode ser um grande filósofo, aquele que você mais gosta, e ele perguntando, quem somos nós? O que você faria? Provavelmente, o debate ajudaria muito, mas se esse debate não estivesse embasado em vivências anteriores, a resposta seria muito difícil. Então, quando nós estudamos reencarnação, e nós saímos desse contexto do eu acredito ou não acredito, que é um contexto muito vazio, é muito simples esse contexto. Eu acredito ou eu não acredito. Isso faz parte de uma expressão de sopro do inconsciente. É como se ele soprasse, fizesse um sopro para apagar uma vela que está incomodando. Então, ele sopra, eu não acredito, eu acho que é isso. É o achismo, eu sopro para apagar uma vela da qual ele não tem noção do que seja aquela vela. Então, ele grita, eu acho que é isso. Porque esse acho, ele está embasado no conjunto de crenças dele, que foi muito importante naquele tempo que ele adquiriu aquelas crenças. Não é? É como a criança, ela precisa da mamadeira, ela precisa da fralda, precisa do bico, às vezes, né? Precisa daqueles materiais concretos, dos móveis, dos brinquedos, enfim, para ela se firmar no concreto. Mas depois ela cresce. E quando ela cresce, ela não quer nem saber, a não ser objetos transacionais, ou seja, aquele cobertorzinho que ela não larga a vida inteira, né? Aquele bichinho que ela não larga, mas fora isso, ela quer se libertar daquele passado dela de infantilidade. Então, ela vira adolescente, ou ele vira adolescente, o que eles querem? Eles querem avançar para o mundo dos adultos. A Sônia Uchoa, uma pesquisadora da PUC, da USP, lá de São Paulo, ela diz o seguinte, eles não são mais crianças, mas não têm o direito de serem adultos ainda. Então, eles ficam naquele intermédio e querendo saber as coisas, querendo saber. Então, tem espírito, minha gente,
espíritos que já não podem mais viver aquela fase infantil, que ela tem que ter essa vontade de viver a fase adulta, ou seja, o início dessa fase adulta quanto espíritos. E ficam ali presos naquelas coisas do achismo, daquele conjunto de crenças, que eu não abandono isso de jeito nenhum. Ah, porque eu sou da religião tal, porque a minha família tradicionalmente é dessa religião. E aí Jesus fala, né? Se você não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, você não é digno do reino de Deus. O que é odiar? Se você busca no léxico hebraico, aramaico, português, você vai entender que odiar é desapegar. Então, chega um momento em que o espírito tem que desapegar das suas crenças antigas para criar um novo conteúdo de crenças ou um novo paradigma. Como Erwin Laszlo fala muito isso, né? Dessa quebra de paradigma. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas para que a gente possa avançar nos grandes conceitos, nas grandes verdades universais. Então, isso é conquista. Isso é projeto individual. Isso é projeto que Deus colocou em cada filho, em cada espírito que ele criou, dentro do seu, né, da sua condição arquetípica de crescimento individual. Então, isso é próprio de cada um. E isso é que faz com que os espíritos, em determinado momento, abandonem a infância para uma fase bem mais avançada, bem mais complexa do seu existir. Aí ele vai crescendo, vai crescendo. Quando nós analisamos toda essa história da humanidade, né, em que nós chegamos no 18 de abril de 1857, em Paris, a gente fica analisando, né? Tinha que ter uma base. Senão aquela maravilha que estava sendo entregue para a humanidade, chamado Livro dos Espíritos, não teria repercussão nenhuma. Se não tivesse feito aquela base, aquela modificação de paradigmas em um grupo qualquer de pessoas. E, provavelmente, na época, a Terra tinha aí alguns milhares, né? Não sei se chegava a bilhões de habitantes aqui. Mas ali tinha que ser entregue para grupos. E aí, sabiamente, a espiritualidade mandou com Kardec um grupo desses, né, grandes líderes nas suas áreas, Charles Richer, William Crookes, César Lombroso, Leon Denis, o Camille Flammarion, Victor Hugo, o Sardou, né? Victorien Sardou, e o Chorovsky, enfim, uma turma para que replicasse aquela quebra de paradigma que vinha pelo Livro dos Espíritos. E aí, quando aqueles homens, aquelas mulheres de média informação pegavam aquele livro, ele consultava a ciência da época, consultava o filósofo, consultava o educador. Isso é verdade? E aí esses educadores, esses filósofos, cientistas, começavam a pesquisar, vamos ver isso aqui, e começavam a ver o eixo básico do amor. Qual que é o eixo básico do amor? É a lógica e a justiça. Então, o amor, ele gira em torno de um eixo, que é a lógica e a justiça. Então, essas pessoas, sabedores disso, vivenciando aquilo, já traziam aquilo na alma, aí eles começaram a trabalhar a lógica, e a lógica comprovava. Agora, para se chegar à lógica, é preciso cálculos, não é isso? A lógica, você precisa saber fazer cálculos, você precisa medir o incomensurável, vamos dizer assim, para que você entenda o que é essa lógica. Então, essa lógica tinha que ter, essa informação tinha que ter a base na lógica e na justiça. E aí é que entra o grande momento. É quando eu entendi aquilo. Eu fiz, entendi. A partir daí, minha gente, nós começamos a responder para nós mesmos quem somos nós. Quem somos nós? Então, a primeira informação que podemos dizer é o seguinte: somos seres espirituais, imortais, criados por Deus,
para descobrirmos a lógica e a justiça do existir. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer os totens, os tabus que foram muito úteis para mim naquele passado histórico, mas que hoje já não representam muito mais. Agora eu tenho o quê? Eu não tenho mais o totem da tribo, eu não tenho mais o tabu da tribo. Eu agora tenho o universo para conquistar. Então, antigamente, quando eu olhava para o universo, eu via aquele monte de estrelas, eu achava que eram pequenas bolas de cristais que estavam penduradas de alguma forma, e de vez em quando caía uma, que era uma estrela cadente. Então, eu ia lá, pegava aquele meteorito e trabalhava aquilo ali, para mim era um totem também. Aí eu olhava para aquela coisa linda da Via Láctea, e eu supunha que a Via Láctea era um caminho por onde transitavam os deuses. Os deuses transitam nesse caminho que tem aí. E aí eu dava a esses deuses o nome de deuses uranianos. E agora não. Agora eu já sei o que significam essas estrelas, o que significa isso. E agora a coisa mais interessante, eu tenho que conquistar isso. Porque isso está dentro de mim. Então, quem eu sou? Eu sou essa criatura criada por Deus, em busca da perfeição, como disse Jesus, sede perfeitos. E aí eu tenho que trilhar o meu caminho de ascensão. Então, essa é a grande descoberta. Eu sou isso. Tem alguma pergunta? Se alguém quiser colocar aí, por favor. Então, eu sou isso. Pode colocar, então, porque a gente já vai colocando as respostas. Para saber quem somos, incide na questão do conhecer a si mesmo. Ainda é no egoísmo que reside o não querer conhecer. Olha, Luiz, vou dizer para você uma coisa, eu ia entrar nesse assunto agora. Você foi no ponto. O que nos impede de entender a grandeza que somos? O que nos impede? É o ego inferior. É esse ego que não deixa a gente sair do tabu, que não deixa a gente sair do totem. Então, é este ego que me prende. Eu tenho que, então, me liberar desse ego, ou transformar esse ego em ego superior. O egoísmo, ele é uma proposta, porque quando eu cheguei no homem, quando nós chegamos no homem, nós tínhamos duas ações para fazer. Primeiro, eu tinha que me fazer representar na tribo, no grupo, né? Vamos colocar assim, no grupo eu precisava me representar. Então eu era orgulhoso, eu batia no peito, né? Gritava, aquela coisa. Eu era aquela pessoa que tinha que me representar no grupo. Eu existo, tá bom? E no segundo passo, eu acumulava coisas para dizer, eu existo e sou poderoso. Para você pegar isso aqui é meu território, então você vai ter que passar por mim. Então, o egoísmo foi por ali. Então, orgulho e egoísmo, eles nasceram como uma proposta de representação do espírito, naquele processo ali do grupo. Então, eu me represento assim. E nós fomos cultuando isso. Depois, quando chegamos um pouquinho antes da cidade-estado, né, já trabalhando na agricultura, e as caças também, as pescas. Então, eu entendi, as pessoas entenderam que não precisava ir todo dia para caçar e para pescar. Ele fazia um curralzinho lá e botava a caça dele lá, a pesca, e ali ele tinha alimentos para muitos dias. Então, ele começou a produzir riquezas. Depois, ele foi trabalhando outras riquezas, como o sol, que foi muito importante, né? E foi trabalhando as outras riquezas, que são as agricultura. Então, ele se torna o quê? Fechado naquilo que ele possuía. E isso alimentou o egoísmo, ou seja, é meu, ninguém toma. Então, como diz Emmanuel, a pessoa ficou fechada na casca escura do eu. Agora ele tem que se soltar dessa casca escura. Como que ele se solta? Doando o que for possível doar, que a gente chama de caridade. Então, toda vez que eu pratico um ato de doação incondicional, não estou doando porque eu estou pensando que vou receber na frente, eu estou doando incondicionalmente, então eu tiro uma cerquinha, eu tiro um galinho que está impedindo o crescimento do self, que é o crescimento da centelha. Então, a caridade é que vai me salvar. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está, fora da caridade não há salvação.
porque eu vou me liberar do egoísmo, eu vou me liberar de tudo aquilo. E o self, que é a centelha que somos, ele está pulsando, então agora ele vai pulsar mais livremente. Por isso que eu vou encontrar a verdade, que Jesus proclamou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos nos libertar desse egoísmo, dessa coisa de achar que eu tenho que ter isso, que eu tenho que, né, que ter muitas casas. Tem gente que fala assim, quer ver? O Aloysio, tem gente que fala assim, ó, eu tenho 5 filhos, né? Então eu vou construir 5 apartamentos, um para cada filho. E aí ele luta uma vida, às vezes vive uma vida inteira de lutas para construir os 5 apartamentos. Aí ele desencarna, é natural. E aí os filhos vão lá e vendem aquilo tudo, então não querem nem saber. Eu conheço um caso assim, sabe, Aloysio? Que um dos filhos vendeu o apartamento todo para jogar. Ele era um jogador, né? Aquele viciado mesmo em jogos, né? E aí ele vendeu todo o apartamento que o pai construiu para ele, né? Naquela coisa do fechar-se para os filhos, e o filho, então, diz para o pai dele, entre metáforas, né? Eu não quero isso, eu quero uma outra vida. Então, assim, na hora que nós libertarmos do egoísmo, nós vamos nos libertar do orgulho, né? E libertando desses dois, a gente acha caridade e humildade. Daí que você vai entender o que Jesus falou, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses verão o reino dos céus. Ou seja, só depois que eu libertar dessas amarras que estão colocadas em mim, por mim, é que eu vou começar a pensar no reino dos céus. Então, hoje, quando nós buscamos essa pergunta, a resposta para essa pergunta, quem somos nós, a gente tem logo uma resposta, né? Então, eu sou um espírito criado por Deus a caminho da perfeição. Tudo bem, ótimo, você responde isso aí. É uma resposta válida. Mas entre isso ser resposta e isso ser caminho, aí depende de mim. Depende do meu conhecimento, depende das minhas propostas, do que eu quero fazer na vida. Outra pergunta pode colocar, por favor. Os muitos conhecimentos podem facilitar ou complicar essa eterna avaliação? A Hilda Farias de Ponta Negra. Ô, Hilda, você tem o nome da minha mãe, que já desencarnou um tempão. Que bom falar contigo. Tá? Os muitos conhecimentos podem facilitar? Não. Claro que eles vão facilitar. Porque o perigo do conhecimento, sabe, Hilda, é quando eu ponho a minha dose no conhecimento de uma coisa imprópria para aquele conhecimento. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Que eu conheço que se eu fizer uma receita, né? A receita já é comprovada, né? Fica legal o que eu estou fazendo. Aí eu vou lá e ponho umas pitadas disso, umas pitadas daquilo, aí eu posso perturbar a receita, aí pode não dar certo. Então, o conhecimento em si é o que nós precisamos. Agora, é isso, sabe, Hilda? Todo conhecimento deve estar pautado na lógica e na justiça. Todo conhecimento. Vamos guardar isso conosco. Todo conhecimento tem que ter como ponto de excelência a lógica e a justiça. Porque aí eu vou trabalhando. Então, por exemplo, eu posso entrar na sala com Einstein. Ele vai dar uma aula. Aí ele começa a fazer aqueles montes de equações, né? Que aqui ficou tradicional, ficou icônico aí na história da humanidade. Ele faz aqueles montes de equações, então eu não estou entendendo absolutamente nada daquilo. Nada. Mas dentro de mim, eu entendo que aquilo é lógico e é justo. Senão um homem daquela envergadura não iria fazer isso. Então eu começo a aprender por percepções. Então eu percebo, aquilo é lógico e é justo. Porque depois ele vai explicar. Depois que você fizer todas essas equações, você vai chegar a esse resultado. Aí o resultado me sustenta na busca que eu tenho que fazer depois. Então, adquirir conhecimento, geralmente, primeiro você começa por perceber aquilo que está sendo proposto para você. Então, Hilda, veja bem, ninguém ensina nada a ninguém. Professor nenhum ensina nada a alunos. Sabe por quê? Porque, como diz Platão, nós só reaprendemos, nós só lembramos, porque está tudo dentro de nós. Todo conhecimento, todo o reino de Deus, toda a lógica, toda a justiça já está dentro de nós. É uma herança que recebemos de Deus quando Ele nos criou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser estimulado a desenvolver essa lógica, essa justiça dentro de mim. Então, o professor me estimula isso. O educador me estimula. Ele pode passar para mim
uma questão qualquer do conhecimento, se eu não tiver interesse, para mim não vai valer nada, porque eu não linkei o estímulo com a ação. Então, eu aprendo lá uma coisa nova, eu tenho que ter a ação do querer, da vontade, da boa vontade, que está na questão 909 do Livro dos Espíritos. Eu tenho que ter essa boa vontade, né, para aprender e para me apropriar daquele conhecimento. Aí o conhecimento fica maravilhoso. Fora isso, eu vou colocando meias verdades. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Meia Verdade, que é sensacional, né? Então, dizer que a porta da verdade estava aberta, mas só passava por ela meia pessoa de cada vez. Então, cada pessoa pegava só a meia verdade. É o que acontece muito. Então, no final, ele vai falar que isso estava relacionado à miopia, à ilusão, né, ao capricho de cada um. Então, se eu usar o conhecimento com miopia, ilusão e capricho, vai complicar. Eu vou passar pela porta da verdade, mas só pegando a meia verdade, porque a outra é capricho, ilusão e miopia. Ou seja, eu aprendo uma coisa, então que eu faça as equações, né, para chegar à lógica e justiça daquilo. Aí o conhecimento é amplo. Aí eu estou feito no conhecimento. E a gente vai adquirindo esses conhecimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém de vocês aí pode me dizer por que tem corrente marítima? Para que isso? Né? Para fazer os piracemas, as migrações dos peixes. Ó. Mas os peixinhos não podiam nadar? Pela força deles mesmo, pela impulsão deles, pelas frequências deles? Para que tem que ter corrente marítima? Eu digo para você, o negócio é tão complexo que tem espíritos técnicos para fazer isso aqui no mundo, para promover a corrente marítima. Sabe esse volteio das nuvens, né? Tem espíritos técnicos gabaritados para isso. Tem espíritos técnicos só numa determinada classe de insetos. Outros dos répteis, outros dos batráquios, e assim sucessivamente. Ou seja, o conhecimento é infinito. Agora, para eu começar a querer entender conhecimento mesmo da verdade, eu tenho que ter uma apropriação da boa vontade. Qual é a pergunta, por favor? Então, entendeu, Hildo? Não sei se eu te respondi, mas o conhecimento precisa de ter esse aval nosso. Então, chegou o conhecimento, eu tenho que ter o aval do conhecimento. Se é um esquecimento do passado, isso não é um sinal que por agora não podemos ainda nos conhecer? Não. O esquecimento do passado é o contrário, Osilda. Pelo contrário, ele nos torna mais soberanos. Se você pegar lá no Livro dos Espíritos, nas questões 330 por aí, você vai ver isso, que o esquecimento do passado nos torna soberanos. Eu vou te explicar por quê. Quando nós renascemos, nós não a gente não chega aqui apropriados, né, de todo o conhecimento que nós já adquirimos, dos milhares e milhares de anos que a gente já viveu, milhões de anos. Mas a gente vem com aquilo que necessita para aquela encarnação, aquilo é liberado. Por isso que as pessoas já nascem, às vezes, falando, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, as crianças já dão um toque do que eles gostariam de fazer. Eu tenho uma filha que é musicista, e ela me disse, com os 10 anos, eu nasci para a música, não me impeça. Então, quer dizer, você já vem com aquilo. O esquecimento torna a pessoa soberana naquilo que ele vai fazer naquela encarnação. Então, ele não se confunde nas múltiplas informações e possibilidades que ele já tem, mas ele vai se focar naquilo. Então, o esquecimento do passado vai me fazer um ser soberano naquela encarnação, sabendo-se que existem milhares de encarnações. A cada 13 mil anos, nós temos algo em torno de 700 encarnações, segundo os conhecimentos egípcios, que foi a maior civilização que nós já tivemos aqui em termos de ciência. Né? Então, a cada 13 mil anos, que é uma fase da precessão dos equinócios, nós temos em torno de 700 encarnações. Isso com mais os interstícios no mundo espiritual e com mais os milhares, né, de milhares de anos que nós já vivemos, o que vai acontecer?
nós temos muito conhecimento arquivado. Então, a gente não pode, numa encarnação, vir com esse volume todo, porque vem muita coisa que não estava certo, a gente entendeu errado, então a gente vai agora conscientemente arrumando isso. Então, nessa encarnação, digamos, eu nasci para ser padeiro, por exemplo. Então, eu vou focar na padaria. Agora, só que a padaria, minha gente, não é só lugar de buscar coisas gostosas, não. Para se fazer coisas gostosas, lá, saborosas, tem que ter ciência. Não é? Tem que ter a ciência de fazer o pão, tem que ter a ciência de fazer o doce, de fazer o salgado, tem que ter toda a ciência. Então, ali, naquele local que a gente acha que é simples, você tem um laboratório científico. Assim se tornam os grandes confeiteiros. Então, nós não pensamos nisso. Né? A gente não pensa que para chegar alguma coisa para nosso alimento, aquilo já passou por várias etapas, por várias pessoas que trabalharam. Então, as encarnações, ela me focaliza naquele ponto. O meu foco agora é esse, e eu vou aproveitar esse foco. Se você não respondi vocês, Hilda, por favor, pode falar. Então, minha gente, vejam que interessante. Aprendemos com a doutrina espírita que nós somos, olha só, quanta coisa que nós somos. Nós somos imortais, não é? Nós temos uma capacidade psíquica que a gente ainda não domina, que nós aqui traduzimos pelo nome de mediunidade. Mediunidade nada mais é do que uma prática dessa apropriação psíquica do futuro, a comunicação psíquica, que nós vamos poder comunicar com todas as galáxias do universo só pelo pensamento. A luz caminha 300 mil quilômetros por segundo, né? Assim, sabe quanto caminha o pensamento? 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Esse é o pensamento mais simples, segundo os egípcios também, naquelas grandes escolas do Egito. Olha a diferença, a luz 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento, 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Dá para a gente pensar, né? Dá para a gente dar uma parada e falar, peraí. Como é que eu consigo fazer isso? Praticando hoje, no momento que nós estamos, entendendo mediunidade. Essa transmissão psíquica. Então, nós temos essa capacidade já atuando nesse presente. Então, quando você dá um passe, você escreve um livro, psicografa, né, uma coisa dessa aí, você usa a mediunidade, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para você. Você está se capacitando para esse projeto futuro. Então, nós somos imortais, temos esse projeto esplêndido da comunicação psíquica, nós somos seres que usamos dos períodos reencarnatórios, das existências no corpo físico, para apropriarmos de informações novas, vencermos aquilo que foi deficitário, aquilo que não ficou legal, né? Aí nós vamos vencendo isso através das reencarnações. E aí tem uma quarta coisa, que é o mundo que nós temos que construir, que é essa pluralidade de mundos habitados. Há uma amostragem que diz que no nosso universo, hoje conhecido, e olha que nós temos só conhecimento de 4% do universo. Né? Então, nesse 4% de universo conhecido, existem em torno de 77 trilhões de estrelas, de sóis, né? De estrelas. Vocês já imaginaram o que é 77 trilhões? É o número 7 mais 21 zeros. E provavelmente de planetas, em torno de 210, 7 trilhões de planetas. Já imaginaram o caminho que nós temos que percorrer? É claro que a gente não vai habitar todos esses planetas, né? Que eles vão acabando, a gente nem vai vendo, né? Nem vai conhecendo. Mas existe um caminho para ser feito. Então, eu sou imortal, posso comunicar psiquicamente, liberado da fala que é simbólica e perigosa às vezes. Né? Eu tenho o projeto reencarnatório, ou seja, o projeto dinâmico da vida nesse momento que eu preciso de reencarnações. Depois eu me libero das reencarnações, eu tenho um mundo, tenho um universo para conquistar. E eu sou filho da grande inteligência, né? Daquilo de onde tudo promana, que é Deus. E aí eu ainda entendo mais uma coisinha, que por eu ser uma pessoa que já tenho
livre-arbítrio, eu tenho que cumprir a lei de causa e efeito, ou seja, tudo é consequencial. O que eu faço, eu recebo. E aqui nesse mundo grandão que a gente mora, nós temos Jesus como grande mestre, como grande líder, que veio pessoalmente nos trazer as lições. Olha o que nós somos. É pouco? Não, é muita coisa. Mas tem que trabalhar o lado espiritual de tudo isso. Bom dia, querido Guaraci. Excelente tema para minha reflexão. Que ótimo, minha irmã. Qual é a pergunta que tem aí no ar? Oi, Elvanira. Um abraço, minha irmã. Qual é a pergunta? Qual o melhor caminho a traçar para começar esse conhecimento sobre nós? Vinícius Alcântara. Ô, Vinícius, eu vou dizer para você uma coisa, tá? O primeiro caminho é você entender de humildade. Não é que você vai se humilhar, não é isso, não. Vamos imaginar que a pessoa seja um PhD em alguma área. Então, ele é um PhD, mas ele se sente, né, o máximo naquilo. Ele só sabe uma coisinha, ele só sabe um nicho só. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar simples, olha, simples para ver o reino de Deus, como disse Jesus. Segunda coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí você começa a pensar, peraí, eu sou um ser que existe. Eu tenho uma história guardada no meu inconsciente que é milenar. Eu tenho projetos que estão aí guardados no inconsciente para eu realizar no futuro. Vamos imaginar que naquelas encarnações antigas, eu estava fazendo um trabalho muito interessante, mas eu desencarno e não concluo o trabalho. E agora ele fica como um projeto em mim. Então eu tenho essa chance de concluir esse projeto. Mas a humildade, ela vai me colocar naquele ponto de sintonia com os espíritos superiores que vão me ajudar. Então, a humildade, ela vai me capacitar a entrar em contato com os espíritos superiores. Então, se eu tenho um grande projeto para realizar e eu faço a minha oração, faço a minha progressão, né, espiritual, eu entro em sintonia com esses espíritos. Então, eles vão ou me ajudar, ou eu vou entrar na sintonia e vou desenvolver o projeto. Então, é preciso que a gente comece com humildade, em todos os setores. Essa humildade de você saber, como diz Sócrates, né? E quanto mais eu sei que nada sei. Então, eu começo com essa humildade ativa, dinâmica e nunca passiva. Tá? Essa humildade que te leva a entender assim, olha, dentre tudo que Deus criou, dentre tudo que Ele fez e faz, um dia Ele me fez. Um dia Ele me criou. Então, eu sou um projeto de uma fração qualquer de tempo, se é que Deus usa tempo, que ele não usa tempo, ele é o eterno presente, mas dentro daquele eterno presente dele, um daqueles segundinhos, né, ele me criou. Então, isso já é o máximo. Isso, para mim, já é o representativo que eu necessito para trabalhar, né, essa minha integração com o Pai. Então, a humildade de integrar-se com o Pai. Aí começa tudo, sabe? Aí a coisa começa a acontecer em nós. Quando nós começamos a fazer isso. Né? Onde estou, por que estou, com quem estou, como estou, onde vou fazer o quê? Aí essas perguntas começam a pular, né, em nossas mentes para a gente buscar respostas. Aí começa o projeto do autoconhecimento. Aí eu já sei quem eu sou. Então eu sou o filho arquetipo de Deus, porque o filho arquetípico, ele não tem sexo, né? O espírito não tem sexo. Então eu sou o arquétipo principal. Agora ele subdivide, né, em masculino e feminino. Quando vou renascer, eu preciso trabalhar pontos, né, essências. Não só renascer, mas enquanto eu estiver nesse projeto evolutivo caracterizado pelo homem, eu tenho que ter as duas forças, né? A masculina e a feminina, yin e yang, e para eu poder começar a me adaptar, a crescer, apropriar dos meus valores. Então, Deus nos cria arquetípicos, ou seja, o espírito, na sua totalidade, uma sementinha, né? Um grãozinho de mostarda que a gente vai crescendo, crescendo, crescendo.
e aí a gente vai apropriando das coisas. Agora, os prazeres do mundo nos encantaram, né? Durante milhares de anos. Muito, muito. Agora é preciso fazer uma correlação entre os prazeres do mundo e aquilo que eu posso adquirir no momento em que eu me abro para a grandeza da vida como um todo, representada aí pela beleza do universo. Então, gente, somos essas pessoas. Nosso programa, Conversando com Você, nós vamos cada vez falar um pouco sobre o que nós somos, né? Quem, na verdade, estamos, né? Porque nós somos e estamos, né? Nós somos esse projeto arquetípico de Deus e estamos atualmente no homem. O homem é uma fase deste crescimento arquetípico. Daqui a pouco, vamos sair do homem, nós vamos para outra hierarquia. Mas, por hora, é o homem. E o homem, quem é o homem? Aquele recém-saído do primitivos, da animalidade, em busca de um outro momento hierárquico. E aí nós somos essas pessoas. Muitas vezes somos ego inferior, muitas vezes somos ego superior, e a gente tem que saber lidar com os dois. O nosso programa pretende ser esse estudo, né, de como eu lido com os meus egos, como eu lido com o meu inconsciente, com os meus complexos, com a consciência, o que é a consciência, o que são os nichos mentais, né, o que são os vícios, as virtudes, é o que nós pretendemos conversar aqui. Então, no próximo estudo, na próxima sexta-feira, às 10h10 da manhã, nós vamos estudar, nós colocamos o título de Pé no Caminho. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro encontro, nós colocamos quem somos nós. Agora vamos botar o pezinho no caminho. E como que eu dou o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que eu dou a partir do conhecimento de quem eu sou? É isso que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, né? Nosso irmão Tavares, né, está aqui conosco, está terminando o nosso encontro de hoje, né, Tavares? E ainda tem mais alguma pergunta, amigo? Agora que eu estou conseguindo te ouvir, Tavares, se você puder falar de novo. Está conseguindo me ouvir? Agora, nesse minuto, eu consegui. Ah, então nós estamos com um probleminha técnico aqui, pronto. Então vamos começar tudo de novo. Aí perdoa, pessoal, quem estava com problema técnico aqui, eu vou falar de novo, começar. Então, primeiro, agradecer a você a possibilidade de você ter feito esse programa conosco, fantástico. Então, na próxima semana, o Pé no Caminho fica mais fácil da gente conseguir colocar depois desse conhecimento. E aí, eu quero agradecer a Renata, que mandou um bom dia para você, a Sandra também, né? Deve ser de Minas Gerais, a Alvanira... minha amiga aqui, nós fazemos trabalho juntos aqui também. Ah, então maravilha. A Alvanira, lá do Paraná, que é a responsável por tudo isso. O Benilton, lá do Piauí, em Teresina, ele faz um trabalho fantástico de assistência e promoção social, um negócio assim de... Você fica com lágrimas nos olhos, né? Parabéns, Benilton, parabéns. O Grupo Espírita, não sei de onde é, mas muito obrigado. É do Rio de Janeiro, é o Greve, é lá do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá. São amigos nossos, nós fazemos um trabalho bem interessante. Eles são um grupo de pessoas, Tavares, extremamente comprometidas com a nossa doutrina.
Maravilha. Aí a Livramento e o Gerard, lá de Poitiers, na França. Um abraço para Livramento, né? Aqui é uma companheira nossa de longas datas, uma grande incentivadora, né? Aí fica gravado isso aqui no nosso canal do YouTube, Estação da Luz Tavares, fica gravado, certo? Muito bem, eu sei que está sem áudio, mas a gente já consertou, né? Então, aí é o setor Flora da Vida, a Silvia. Muito obrigado a todos esses que participaram. Muito obrigado a você. E eu quero aqui falar um pouquinho da programação da nossa web rádio, que a gente sempre faz no final. Então, nós começamos hoje de manhã, começamos com uma programação bastante interessante. Opa, calma aí aqui. Começamos com a programação... Peraí um momentinho só, deixa eu ir aqui. Começamos às 6h30 com as Meninas do Rio, que elas começam um programa aqui com a gente às 6h30 da manhã, que é a nossa querida Helena, né, a Amália, a Rosângela, né, e a Rita, que fazem o programa a partir das 6h30, o estudo sobre a casa Espírito segundo Kardec, segundo Jesus e Kardec. Estão estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita, 6h30 da manhã. A partir das 8h30, aí nós temos o programa sobre o Livro dos Espíritos. Aí nós temos a presença de muita gente. Tem o Paulo, tem a Ana Aparecida, tem a Sueli, tem a própria Helena, tem a Amália e tem a Rita de Cássia, que fazem esse programa lindo e maravilhoso, que ocorre às 8h30 da manhã, sempre a partir das 8h30 da manhã, toda sexta-feira, certo? Estamos agora vivenciando a estreia do programa, conversando sobre você, quem somos nós, com o nosso querido Guaraci Silveira, de Juiz de Fora. Então, uma estreia fantástica. Próxima semana, Guaraci, qual é o tema mesmo? É o pé no caminho, é? É no caminho. Vamos botar o pezinho no caminho, porque a chuva está chegando, né? É verdade. Então, né, vamos botar esse pé no caminho, vamos começar a andar, e conhecendo a si mesmo, muitas vezes fica mais fácil, né? Esse pé no caminho. Daqui a pouquinho, às 11h20, está faltando um pouquinho, a gente vai fazer o programa Sintonia da Luz com o nosso irmão Osson Peter Carrara, lá de Matão, e como convidado o Marcos Mauri. Ele vai fazer Diante da Vida com Chico Xavier. A partir das 18 horas, nós teremos o Evangelho por Emmanuel. Esse programa ele vai ao ar todos os dias, 18h05, mais precisamente, para ser mais categórico. E aí a gente estuda justamente os livros de Emmanuel, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e dessa vez vai ser Ceifa de Luz, com Maurício e a Sueli, lá de São Paulo, Águas de Lindóia, na gleba do mundo. A partir das 19 horas, nós voltamos para Minas Gerais, né? Mas não para Juiz de Fora, para Divinópolis, com meu amigo Vicente Cardoso, que vai fazer o estudo do Livro dos Médios, abrangência e conteúdo, e ele está aí naquele primeiro capítulo, A Espírito e Origem dos Espíritos. A partir das 20h30, nós fazemos o programa, nós não, o nosso querido Enzo Obama, com toda a sua equipe. Enzo Obama é lá do Paraná, lá de Cascavel, com a Mauri, com a própria Alvanira, com o Casal 2000, Senhor Dona Irã e Dona Meire, o Carlos e a Cláudia do Japão, a Rosilane e a Ana e o Reni, fazem um programa dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos. Na realidade, nós estamos estudando a viagem espírita de Kardec de 1862. Só que nessa sexta-feira a gente vai fazer um tema extra, é Jesus e a imortalidade. E a partir das 23h45, nós temos o Espiritismo Madrugada Dentro. Ele vai das 23h45 até as 6 horas do sábado. Mas não se preocupe que não é ao vivo. São esses programas da semana que foram gravados e que a gente repassa durante a madrugada. E todos aqueles que queiram assistir os outros programas, é só aí no nosso canal Estação da Luz Tavares, tem no Face, tem no YouTube, já fica gravadinho e vocês podem acompanhar. Fora aquele pessoal, a Livramento mandou mais abraços e beijinhos, né? E a Sandra Esté também disse muito obrigado aí a você por todos esses conhecimentos. Meu amigo Guaraci, muito obrigado pela oportunidade de você poder
permitir que a gente aqui da Web Rádio divulgasse a nossa programação dentro do seu programa. E sexta-feira, 10h10, a gente vai estudar o quê, menino? Ao vivo aqui, né? O pé no caminho. Na Web Rádio Estação da Luz, na próxima sexta-feira, dia 10, né, de dezembro, com Pé no Caminho, conversando com você, Pé no Caminho. Muito obrigado, né, a você, Tavares, a toda a equipe da rádio e a todos aqueles que estiveram conosco. Meu abraço fraterno. E vamos estudar, minha gente, vamos, porque precisamos conhecer para fazer bem, né? Isso é que é importante.